Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor de vocês aqui no curso e dono do canal. E agora a gente vai ver na prática como aplicar os conceitos que a gente estudou nas duas aulas anteriores sobre gases. A gente vai fazer alguns exercícios e entender como de fato funciona a fórmula, o que a gente pode fazer com aquela equação que é PV igual a nRT, e o que pode acontecer e o que não pode acontecer. A fórmula tem alguns limites que são estabelecidos para que a fórmula faça sentido. Ou seja, alguns valores não podem entrar, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Primeiro, relembrando, o que é a equação dos gases ideais? É basicamente uma equação que me mostra como que a pressão varia com o volume, a temperatura e o número de mols. Ou seja, pressão P, volume V, número de mols N e temperatura T. No caso R, é a constante dos gases ideais, que foi criada, que surgiu para fazer uma correção do raciocínio que tinha em equações anteriores, como a gente falou na última aula. E com isso a gente tira as três grandes leis dos gases a partir dessa equação aqui, sabendo que N, se eu não fizer nada com a quantidade de gás, o N não muda, e o R, por ser constante, não muda, eu consigo chegar nessas três leis, lei de Boyle, Gay-Lussac e Charles. Lei de Boyle para situações isotérmicas, em que a temperatura não muda. Eu tenho que a pressão e o volume vezes o volume do começo tem que ser igual à pressão vezes o volume do fim. Lei de Gay-Lussac, em casos de volumes iguais ao longo das transformações, situação isovolumétrica. Eu tenho que a pressão do início dividido pela temperatura do início tem que ser igual à pressão do final dividido pela temperatura do final. Ou P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E a lei de Charles, caso isobárico, em que eu tenho pressões constantes ao longo das modificações que eu faço no meu gás, eu sei que volume sobre temperatura do início tem que ser igual a volume sobre temperatura da situação final. A fórmula é basicamente idealizada para calcular pressão, que nem a gente falou na aula retrasada. Tem um ponto muito importante para isso, então. É impossível ter pressão negativa. Afinal de contas, a pressão nada mais é do que o contato e os choques que as partículas do gás vão fazer nas paredes do recipiente que eles estão, ou no caso, nas paredes dessa caixa aí. Qual que é o único modo de você ter uma pressão zero, por exemplo? É não tendo nenhum gás. Ou seja, a pressão não pode ser negativa. O mínimo que eu posso ter de pressão é zero, que é justamente quando não tenho nada, ou quando está tudo parado. Então é impossível ter pressão negativa. Esse é um ponto muito importante. Todas as outras limitações vêm a partir disso. Só para reforçar e só para avisar, na verdade, a pressão geralmente é medida em atmosferas, que são chamadas de ATM. Ou milímetros de mercúrio, que é esse mmHg, milímetro de mercúrio. Mas geralmente ATM é o mais comum. Como que isso se reflete? Como que essa limitação de pressão ser no mínimo igual a zero se reflete para todos os outros parâmetros? São volume, temperatura e número de mols. Primeiro, o volume não pode ser negativo. Acho que essa é a parte mais fácil de ver. Eu não tenho como ter menos 10 ml de alguma coisa, menos 1 litro de alguma coisa. Não tenho. No mínimo que eu tenho é zero. Então o volume nunca pode ser negativo. No mínimo zero, que nem a pressão. E geralmente esse volume é medido em litros, que é representado por um L maiúsculo. Número de mols. Eu também não consigo ter menos 10 gramas, menos 1 quilo. Do mesmo jeito que eu não consigo ter menos 1 mol, menos 5 mols. Quantidade tem um mínimo também. E esse mínimo é igual a zero. E a gente cai exatamente nessa situação aqui. Se a pressão vem dos choques das partículas do gás com as paredes do recipiente que ele está, ou em palavras mais simples, onde ele está dentro, o mínimo que eu posso ter é partícula nenhuma. Zero de partículas. Logo, a pressão vai ser zero também. Então, eu não posso ter partículas negativas. Não posso ter menos 10 mols, por exemplo. E a temperatura é a parte um pouco mais complicada. Por quê? Porque se a gente for falar no nosso dia a dia, a gente consegue pensar em temperaturas negativas. Menos 10 graus Celsius, então a gente vê, sei lá, em tal lugar bateu recorde de 40 graus Celsius negativos. Menos 40 graus Celsius. A gente pensa, pô,
Menos 40 graus Celsius é um número que existe, né? É abaixo de zero. Qualquer frio abaixo de zero é negativo. Qualquer temperatura abaixo de zero é negativo. E se isso acontece, a gente tem um problema. Se o T, que é a temperatura, pudesse ser negativa, a pressão pode ser negativa. Por isso, a gente não pode usar grau Celsius, porque grau Celsius admite números negativos. A gente precisa, do mesmo modo que a gente viu para o volume e para o número de mols, de um sistema de temperatura em que o mínimo que eu possa ter é zero. Uma escala de temperatura que não aceite valores negativos. Qualquer escala que você puder encontrar vai aceitar valor negativo, menos uma, que é a escala Kelvin, representada pela letra K. Essa escala, que é muito mais usada em ciência que em qualquer outro lugar, a bem dizer, em ciência a gente quase só usa ela, o mínimo que eu posso chegar de temperatura é 0 Kelvin. Eu não consigo ir abaixo disso. E com isso eu chego nas mesmas condições de número de mols e volume. Com isso a minha pressão nunca vai ser negativa, que é um pré-requisito para as coisas fazerem sentido. E como que a gente converte temperaturas, né? Pô, eu não uso Kelvin, a gente acabou de falar, a gente usa Kelvin no dia a dia. A gente usa grau Celsius, se você não for americano. Então, como que a gente consegue obter o valor de uma temperatura em Kelvin a partir de grau Celsius? Então eu tenho, sei lá, tenho 0 graus Celsius. Quanto que isso vale em Kelvin? A conversão é muito simples. Pega a sua temperatura em grau Celsius e soma com 273,15. Essa é a sua temperatura em Kelvin. Só isso. Pegou grau Celsius, somou com 273,15 ou só 273, dependendo do quanto você quer ser preciso, você vai ter a temperatura em Kelvin. E com isso a gente tem tudo que a gente precisa para começar a resolver exercícios. A gente sabe como fazer essa conversão de temperatura, quais são os limites da fórmula e como a fórmula realmente funciona. Por fim, a gente vai entender como que se mede o R, né? Então, se a gente for ver, a gente sabe que PV é igual a NRT. Então, como que eu vou medir R? R vai ser igual a PV dividido por NT. Acabei de isolar R. Como que a pressão é medida? Geralmente em atmosferas, ATM. Como que o volume é medido? Geralmente em litro. Quantidade de gás, número de mols, simplesmente mol. E temperatura em Kelvin. Essa é a unidade de medida, é assim que a gente mede R. Isso aqui é a unidade de medida oficial de R. De medida que a gente consegue usar para fazer as contas. Lógico que, nem eu falei, geralmente a pressão vem em ATM, geralmente o volume vem em litros. E como você tem vários jeitos de medir ATM, de medir pressão e volume, o valor de R varia com o que você está usando. Um R que tem um certo valor em ATM não vai ter esse valor em milímetro de mercúrio, por exemplo, que foi a outra unidade que a gente viu. Mas isso tem que ser informado. Tá? Não tem como saber. Isso tem que ser falado. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Então vamos voltar aqui e fechar com um tópico que sempre cai em qualquer prova. As condições normais de temperatura e pressão, ou CNTP. Tem um conjunto específico de condições que se encaixam, que descrevem essas condições normais de temperatura e pressão. Pressão de 1 atm, temperatura de 0 graus Celsius. Quando isso acontece, 1 mol de qualquer gás ideal, ou seja, se N for igual a 1, na minha fórmula, e se eu fizer essa conta, eu vou ver que 1 mol de qualquer gás ideal vai ter um volume nessas condições de 22,4 litros. Uma informação que geralmente é dada, muitas vezes não, então eu já estou falando para a gente não se perder depois. Tá? Então, nas condições normais de temperatura e pressão, 1 atm de pressão e 0 graus de temperatura, 1 mol de qualquer gás ideal vai ter um volume de 22,4 litros. É um volume constante. Então vamos fazer aqui um exercício.
A massa de oxigênio necessária para encher um cilindro de capacidade igual a 25 litros sob pressão de 10 atm a 25 graus é... E ele passa os dados. A massa molar do gás oxigênio A2 é 32 gramas por mol. E o volume molar de gás a 1 atm e 25 graus é igual a 25 litros por mol. Ou seja, 1 mol de gás oxigênio em 1 atm e 25 graus Celsius ocupa 25 litros de volume. Então vamos aqui começar a resolver isso. Vou abaixar aqui. Então vamos fazer esse exercício 1. Eu sei que eu tenho então um cilindro, eu vou desenhar aqui. Eu sei que eu tenho gás oxigênio aqui. Eu vou pintar de vermelho. Eu tenho cilindro com gás. Aí ele está me falando o seguinte. O gás oxigênio, que são essas bolinhas vermelhas, tem 32 gramas de gás oxigênio por mol. E a 25 graus Celsius e 1 atm, e 1 atm de pressão, 1 atmosfera de pressão, 1 mol ocupa 20 litros. Essa aqui é a condição se tivesse 1 atm. Só que, na verdade, a pressão disso aqui, desse cilindro, é 10 atm. E a temperatura realmente é 25 graus Celsius. A pergunta que ele me faz é, no final das contas, qual que é a massa de O2 que eu preciso ter nessas condições aqui para encher esse cilindro, que tem um volume de 25 litros. Então esse cilindro tem um volume de 25 litros. Qual que é a massa de oxigênio que eu tenho que ter para encher esse cilindro nessas condições? Primeiro, a gente viu em outras aulas que para achar massa, a gente geralmente tem que usar número de mols, né? É aquela relação. A gente usa o que a gente consegue ver, o que é a massa, para acessar o que a gente não consegue ver, que são números de mols e átomos. No caso, ele quer o contrário. Ele quer descobrir a massa no final. Então, vamos usar essas informações aqui para calcular quantos mols tem que ter aí dentro. Então vamos lá. Para o primeiro passo, então o passo 1 é calcular o número de mols. Tem dois jeitos de fazer isso. Eu vou mostrar o primeiro jeito. Eu posso usar PV igual a nRT direto. Eu posso usar a fórmula. Tenho P, tenho V, N, R, T. E só para reforçar, o N aqui tem um valor de 0,082. Como eu explicitei aqui, ATM litro dividido por mol Kelvin. Então, ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então eu tenho tudo. Eu só preciso isolar N. Eu sei que o P é 10 ATMs, 25 litros de volume, dividido por R, que é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin. A temperatura aqui tem em Celsius. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minha temperatura em Celsius e somar com 273,15. Se eu resolver essa conta, eu resolvi essa conta já pra gente não perder tempo, eu vou chegar em 10,23 mols. Esse é o resultado dessa multiplicação inteira. E como ele não foi muito preciosista ou não se ligou muito com vírgulas, eu vou conseguir arredondar isso, um pouco porcamente é verdade, mas eu consigo, para aproximadamente 10 mols.
de gás oxigênio, de O2. De O2. Esse é o primeiro jeito, usando simplesmente a fórmula direta. Mas tem um jeito um pouco mais fácil de fazer isso. Tem um jeito que a gente pode usar só uma dessas informações para matar tudo. Quanto que ele me fala que 1 mol de O2 ocupa 25 graus e a 1 atm de pressão? É essa informação aqui. A 25 graus de temperatura e 1 atm de pressão, 1 mol de O2 ocupa 25 litros. É isso que isso significa. Então, 1 mol de O2 vai ocupar 25 litros, se for submetido a 25 graus de temperatura, e 1 atm de pressão. Ou seja, se isso aqui tivesse a 1 atm, e nessas condições, se eu tivesse 1 mol de O2, eu teria 25 litros. E qual que é o volume do cilindro? Justamente 25 litros. Então, se esse cilindro tivesse a 1 atm, eu teria 1 mol de O2. Então, se tivesse a 1 atm, eu teria 1 mol de O2. Porque, voltando, o cilindro tem 25 litros e eu sei que a 1 atm 25 graus, 1 mol de O2 ocupa 25 litros. No caso, se esse cilindro tivesse a 1 atm, e como ele tem 25 litros de volume, ele teria que ter 1 mol de O2. Mas eu não tenho 1 atm, eu tenho 10 atm. Então, se 1 atm nessas condições, nesse cilindro, teria 1 mol de O2, quantos mol de O2 10 atm teriam? Regra de 3 extremamente simples. X vai ser igual a 10 vezes 1, que é igual a 10 mols de O2. Exatamente o mesmo resultado que a gente chega antes, com uma conta um pouquinho mais simples do que essa daqui de cima. A gente só multiplicou 10 por 1. Nos dois casos, a gente tem o mesmo resultado. A gente vai ter 10 mols de O2 nesse cilindro, nessas condições que a gente escreveu aqui. Então vamos lá. A gente sabe quantos mols a gente tem. Agora é só achar a quantidade de O2 em gramas. De acordo com o exercício, eu tenho 32 gramas de O2 em 1 mol de O2. Ou a massa molar do gás oxigênio são 32 gramas por mol. Isso quer dizer que em 1 mol de O2 eu tenho 32 gramas de O2. Só que eu não tenho 1 mol de O2. Eu tenho 10 mol de O2. Logo, qual vai ser a massa que eu vou chamar de Y que eu vou ter? Outra regra de 3 muito simples, multiplicando cruzado. Vou ter que a massa vai ser igual a 10 vezes 32, 320 gramas. 320 gramas de O2. E essa é a minha resposta. Ou seja, a massa de oxigênio que eu preciso colocar, que eu preciso ter dentro desse cilindro, que tem 25 litros de espaço, 10 atm de pressão e 25 graus de temperatura, é igual a 320 gramas. Ou, se a gente for ver aqui no nosso enunciado, a letra B de bola, 320 gramas. Então, vem aqui, letra B. Essa aqui é a resposta do nosso enunciado. Certo? Vamos para outro exemplo, para trabalhar um pouquinho com as leis de Boyle e Lussac-Charles. Um carro-tanque transportou gás cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha gás cloro era de 30 metros cúbicos, que a temperatura era mantida a 20 graus Celsius para a pressão ser de 2 atm
e que na estação de tratamento de água esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos, mantido a 293 Kelvin. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação lacuna e a pressão do reservatório era de lacuna. A gente tem que agora descobrir quais são as informações certas que preenchem essa lacuna. Então vamos desenhar o antes e o depois. Vamos agora para o exercício 2. Então ele está me falando que antes eu tinha gás cloro. Eu vou desenhar as bolinhas de fluoro de verde. E antes, as características desse tanque que tinha gás cloro eram 30 metros cúbicos de volume. Então, antes, na situação antes do tanque ser transferido, eu tinha um volume de 30 metros cúbicos. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Só para avisar. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30 vezes 1000 litros. 30 vezes 1000 litros, que é igual a 30.000 litros. 2, 3, 4 litros. Eu tinha uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 20 graus Celsius. Opa, a pressão de 2 atm e uma temperatura de 20 graus Celsius. A gente usa grau Celsius? Não, a gente usa grau Kelvin. Então isso aqui é a mesma coisa que 20 mais 273 Kelvin. Isso aqui, 20 graus Celsius, é a mesma coisa que 293 Kelvin. E depois? Qual era a situação que a gente tinha depois que o tanque foi transferido? Primeiro, se a gente for enunciado de novo, a gente vai ver que ele foi para um reservatório de 50 metros cúbicos. Então, um reservatório maior, a mesma quantidade de gás, exatamente a mesma. Desenhei 4 bolinhas, vou desenhar 4 bolinhas agora. O volume foi para 50 metros cúbicos, que é a mesma coisa que 50.000 litros. A pressão, no caso, a temperatura, permaneceu, foi mantida a 293 Kelvin. E ele pede para eu encontrar a nova pressão. Eu não sei qual o valor de pressão que tem aqui. Então, o que a gente consegue ver de cara? O volume ficou igual? Não. A pressão ficou igual? Aparentemente não, porque é isso que ele pergunta. E a temperatura? Ficou igual. Começou em 20 graus Celsius ou 293 Kelvin e continuou em 293 Kelvin. Logo, essa é uma transformação isotérmica. Isso aqui é uma transformação isotérmica. Iso igual térmico temperatura. Então a gente já matou a primeira parte do exercício. A gente já conseguiu só com essa continha simples ver que a temperatura se mantém, logo tem que ser isotérmico. E se é isotérmico, qual é a relação que eu consigo usar? Vai ser justamente a relação que a gente viu lá atrás, na aula passada, no começo dessa aula aqui, a lei de Boyle. Quando eu tenho um caso isotérmico, a relação pressão vezes volume não pode mudar. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Então, pressão inicial vezes volume inicial tem que ser igual a pressão final vezes o volume final. Pressão inicial, 2 atm. Volume inicial, 30 metros cúbicos. Pressão final, quero descobrir. E volume final, 50 metros cúbicos. Com isso, a pressão final tem que ser igual a 2 vezes 30 dividido por 50. Se a gente fizer essa conta, eu já fiz, a pressão final tem que ser igual a 1,2 atm.
Essa é a pressão final. Então, como eu mantive a temperatura constante e aumentei o volume, a pressão teve que diminuir em resposta. E essa daqui é a letra A. Se a gente for ver quais são os únicos, a única alternativa que tem essas duas informações, transformação isotérmica e 1,2 atm, é justamente a letra A. A letra B fala isométrica, isso nem existe. Isobárica, não é isobárica. Isobárica é quando a pressão fica constante, a pressão mudou. Letra D, isocórica, e letra E, não, também não é. E letra E, isovolumétrica, o volume mudou. Logo, não tá errado, não pode ser isovolumétrica porque o volume muda, foi de 30 metros cúbicos para 50 metros cúbicos. Então só pode ser A, que é isotérmica, que é a única que tem isotérmica, inclusive, e com uma pressão final de 1,2 atm. Gente, eu fiz essa aula só para mostrar como que isso cai na prática em vestibular, em provas, em testes de modo geral. Então, se essa aula te ajudou, muito obrigado por ter ficado até o final. Se inscreve aqui para me dar uma força, compartilhe esse vídeo com alguém que sempre tem dúvida, isso sempre tem dúvida na maioria das pessoas, porque envolve muitas vezes contas que ficam complicadas ou que ficam confusas. E se você curte ciência e quer aprender como estudar mais e melhor em menos tempo, eu te convido a me seguir no Instagram, aqui no @prof.galdino, que eu posto coisa quase todo dia sobre química, sobre como estudar melhor, como aprender melhor e sobre como passar nas suas provas. Gente, obrigado por ter ficado até o final. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.